Oi pessoal, tudo bem? As palmas já indicam. Está no ar mais um episódio do The Publisher, o podcast da Top View e da Rick Podcast. Nessa primeira temporada eu receberei todos os embaixadores da Top View aqui nos nossos estúdios. Eu tenho o prazer de receber hoje ela, que é embaixadora da marca Top View, catarinense, advogada, pós-graduada em marketing e tem uma paixão muito grande pela música. Estamos falando, é claro, de Carla Petrelli. Obrigado por ter topado conversar comigo aqui no The Publisher, Carla. Eu que agradeço essa honra. E eu tenho que falar que a Carla, além de tudo, é minha chefa, tá? Chefa da onde? Que todo mundo vem aqui e fala assim, eu tô dando entrevista pro meu chefe hoje, que na verdade eu estou entrevistando minha chefa. Não sou. Carla, fala um pouco pra gente da sua vida profissional, porque você fez escolhas na sua vida e que você sempre, com muito orgulho, explica pras pessoas. Eu fiz faculdade, né? Quando eu era advogada numa empresa em Florianópolis, estava começando a minha vida profissional e 2 anos depois de formada, continuava nessa empresa e conheci o Léo. E em 1 ano e pouco a gente namorou e casou, eu vim para Curitiba e interrompi a minha carreira lá, né? E tentando continuar aqui, eu fui assessorar o René Dotti no teatro, na Secretaria de Cultura, que na época ele era secretário da Cultura, e fiquei algum tempo com ele lá. Depois precisaram, no Teatro Guaíra, de uma assessoria jurídica para fazer, na época, eram as óperas que estavam sendo feitas, então eu fazia os contratos das pessoas que iam participar dessas óperas. E fiquei um tempo lá. Depois, saí dessa área e fui trabalhar com telemarketing. Nesse ínter, eu também fiz a pós-graduação em marketing aqui e fui trabalhar com telemarketing, gerenciar uma empresa que o Léo havia inaugurado, montado, de telemarketing. Na época era super uma inovação. E ficamos um tempo lá. Depois abri uma agência de correio. E assim foi. Não, conta pra gente, como uma agência de correio, como é essa história? Porque na época eu estava assim, bom, o que eu vou fazer? O Dudu ainda não tinha nascido, depois nós começamos essa empresa. E aí eu digo, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Depois foi legal e tal, na época foi uma boa... foi a primeira vez que eu administrava uma empresa sozinha, foi muito importante, aprendi bastante coisas. E depois o plano era ter um segundo filho e a gente resolveu, então, eu vendi a empresa. E dali em diante eu não consegui mais trabalhar. Na verdade, eu acho que você trabalhou dobrado, né? Triplicado. Porque assim, a gente morando em Curitiba, sem mãe, sem sogra, então as crianças dependiam só de mim. E o Léo trabalhando muito, viajava muito. Então a gente definiu que seria assim até que fosse possível eu voltar ao mercado de trabalho. E nesse tempo também as coisas foram acontecendo, outras coisas, e eu fui cada vez mais gostando de ser a parceira que dá aquela organizada na vida da família. E acho que foi uma mistura muito acertada, um contrato muito legal, de cada um ter um espaço dentro da família, e uma coisa que deu certo, e eu hoje fico tranquila com isso. Eu quero voltar nesse assunto de administrar a família, mas antes você falou que veio de Floripa. Você sabe que durante as gravações aqui do The Publisher tem um desafio que foi lançado, né? Tem uma disputa aqui que tem 3 catarinenses que falaram que falam mais cantadinho que você, e a gente lançou inclusive essa disputa nas redes sociais e a gente vai colocar vocês 4 para ver o público votar quem fala mais. Olha, é muito gozado, porque até hoje aconteceu isso comigo. As pessoas até hoje nas lojas e lugares que não me conhecem, me perguntam de onde é que eu sou. Eu digo que sou de Florianópolis, mas que estou há 35 anos aqui. E aí as pessoas me olham assim, eu digo, bom, o sotaque curitibano
não é grande coisa. O meu é pior ainda, eu digo, não vou nem ter o trabalho de trocar. E como foi essa adaptação, vir de Floripa para Curitiba? Porque é bem diferente o clima das cidades, né? Foi tranquilo ou você sofreu no início? Foi difícil. Toda adaptação é uma coisa que requer muita energia e paciência, né? Então, e a gente voltou da lua de mel, na verdade, eu vim direto para cá, com a roupinha que eu tinha levado para a lua de mel, me acomodei aqui já. O Léo já tinha a casa dele e foi assim, eu cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém, né? Não tinha nenhuma referência e no dia seguinte o Léo continuou a vida dele e eu recomecei a minha, né? Então, mas assim, eu digo uma coisa muito legal. O curitibano, no começo eu estranhei, mas o curitibano é um povo que assim, quando ele abre a porta da casa dele, ele já abriu a porta do coração e ele jamais fechará essa porta. Então, assim, eu acho que eles são muito mais fiéis, verdadeiros, amigos para a vida inteira. É diferente do Oba-Oba de Florianópolis, que lá, assim, a pessoa chega no dia seguinte, ela está dentro da casa dela ou ela dentro da tua casa, mas daqui a um tempo também a coisa esfriou e acabou. Aquilo não é levado adiante. E a amizade do curitibano é realmente uma coisa séria para eles. E, Carla, o que de Floripa, do mood de Floripa, você trouxe aqui para Curitiba? Que você não perdeu. O sotaque eu já percebi. Isso. E a Ana Michelin... ela fala melhor do que eu mesma, né? Então, Ana Michelin, Débora e agora quem entrou, tem mais uma pessoa que entrou. Depois Débora eu nunca ouvi, eu quero ouvi-la. Tá na disputa. É bom saber. A gente vai lançar a Copa Sul de sotaque de Floripa, de Catarina. Fala que eles cantam mais. Não, e eu adoro quando meus filhos e meu marido, eles imitam Catarina. Eles imitam É a coisa que eu mais gosto que eles façam, eu dou gargalhada. Porque o homem é muito gozado, né? Homem falando Catarina é muito gozado. Mas eles imitam bem, é só passar vergonha. Imitam direitinho. Também convivendo com uma há tantos anos, né? Conta pra mim como você chegou à música, porque você canta. Pra quem está nos assistindo pela primeira vez, está nos conhecendo, a Carla, ela é uma grande cantora. CDs lançados. A gente sempre prega uma peça nela pra ela cantar em algum momento. Não sei se nesse episódio a gente vai pedir pra ela cantar um pouquinho. Eu amo cantar, realmente é uma coisa que vem desde pequena. Começou com meu avô, que adorava ópera, música clássica, música lírica. E ele foi a primeira pessoa que me levou num teatro, me ensinou Meu avô foi dono do Teatro Álvaro de Carvalho. Então, eu me lembro assim dessa vez que ele me levou para assistir uma música clássica, uma orquestra a primeira vez. E me ensinou todos os instrumentos, me ensinou todas as partes de um teatro. Então, isso foi muito marcante. Sempre que eu chegava na casa dele, tinha música. A minha avó gostava muito de cantar. A minha avó assobiava com vibrato. Era uma coisa super bonita. A minha mãe tocava piano, meu pai tocava violão. Então, todos os meus familiares sempre foram muito musicais. E, desde pequena, eu já me apresentava na salinha da escola, do colégio. Então, isso foi sendo depois. Eu comecei a participar de festivais, como intérprete. Então, a música foi me acompanhando. Mas nunca eu a encarei assim de forma profissional. Eu acho que isso me faltou assim, ou coragem e também uma ajuda externa, porque eu acho que a família nesse momento, a minha família sempre, apesar de muito musical, mas sempre naquela coisa de que tem que se formar e tem que ter uma profissão. Meu avô também alemão, muito rígido. Então, eu fui meio que levando a música de uma forma mais como hobby. E esse hobby, você tem muito prazer. Me conta quais são as músicas que você mais gosta de cantar. Toda hora você está cantarolando. Eu gosto de MPB. Para mim, a música popular brasileira é a música mais bonita do mundo. É mesmo. Letra, melodia e acordes não tem
como a música brasileira, que junte justamente na mesma intensidade esses três fatores. Para mim, a música brasileira é completa. E quando você pensa nos seus filhos, no seu esposo, você tem uma música que lembra cada um? Eu tenho músicas que assim que lembram muito a nossa vida, assim, situações assim da nossa vida, de viagens. Não sei te citar agora, que a minha memória não é muito boa, só para letra de música. Mas a música norteia, sem dúvida nenhuma, os temas, as músicas norteiam a vida da gente, né? E é óbvio, né, que a produção tá aqui, ela vai me apoiar, que a gente vai pedir pra Carla dar uma palhinha. Carla, gente, o que você cantaria para animar o nosso podcast? O que você tem cantado bastante pra gente? Só uma palhinha, Carla. Olha, eu sou muito de música antiga, sabe? Meu pai tocava violão e era muito bolero. Eram músicas assim que até na época, quando eu cantava, quando tinha 20 anos, as pessoas estranhavam, porque eu era muito jovem e cantava música de velho, né? Mas agora, das últimas músicas que eu aprendi, que já não é nem tão nova, é aquela música, Sozinho, do Caetano. Como é que começa? Às vezes no silêncio da noite eu vivo imaginando nós dois e fico ali sonhando acordada, juntando o antes, o agora e o depois. Ah, parabéns! Muito obrigado! E me diz aqui, a produção me soprou aqui no ouvido que tem algumas lembranças em Porto Belo para você que te marcaram bastante. Quais são essas lembranças? Olha, Porto Belo, para mim, assim, as belas coisas que eu me lembro da minha vida se passaram em Porto Belo. Eu fui para lá com meses de idade, o primeiro veraneio. Meu pai tem casa, até hoje nós a temos. E assim, não sei se por férias, né? Porque o dia a dia da gente, escola, essas coisas. Então, as coisas da minha infância mais bonitas eu lembro de lá. Lembro de pescar com meu pai, né? Lembro do barco que ele tinha, das trovoadas que eu nunca vi na minha vida, um lugar que a trovoada, que a natureza seja tão forte nesse sentido, de eu me cobrir embaixo da cama com jornal. A gente, nos dias assim de trovoada, a gente escondia tesoura, faca, para não atrair raio. Então era assim uma história, sabe? Um drama. Mas assim, muita coisa legal, desde o padeiro que entregava o pão, o leiteiro. Então, coisas assim muito doces da minha história de infância se passaram lá. Carla, aproveitando e falando de histórias e de trajetória, você é embaixadora da marca Top View, e a Top View faz parte do Grupo RIC. No evento que nós tivemos até aqui, hoje, quem estiver escutando, hoje foi um dia especial porque foi o lançamento interno da nova marca do grupo, que marca também 35 anos desse grande grupo. O presidente comentou que na inauguração do estúdio que nós estávamos, você estava presente, você pôde acompanhar toda essa trajetória em 35 anos. Como você enxerga essa trajetória do grupo? Olha, eu enxergo de uma história muito linda, de muito esforço, de muito trabalho, de muita luta, sabe? De muita dedicação. Eu pude acompanhar do lado do Léo essa entrega dele, esse crescimento dessa empresa. Hoje, o que a gente vê, e se vocês assim soubessem o que era e o que está, o crescimento dessa empresa é motivo só de orgulho e de gratidão, né? Orgulho do meu marido, orgulho da empresa e orgulho de estar do lado dele nesses anos todos. Teve dias que você falar para ele, calma que vai dar certo? Muitas vezes. Calma, as coisas vão acontecer. Muita fé em Deus, né? Na vida, e muita fé no potencial dele como um empresário. E voltando àquele assunto lá do início, que é uma coisa que em alguns momentos você já comentou em eventos e tudo mais, que você escolheu administrar a família. E Isso. Como é administrar essa família? Qual é? De vez em quando você tem que passar a mão, de vez em quando você chama a atenção. Eu acho que não só eu, mas como todas as mães e as mulheres das famílias, elas têm que sempre fazer um meio de campo, né?
A gente faz muito esse meio de campo. Se um está com problema, ameniza de um lado. Se tem uma briguinha, vai para os dois, conversa, tanto pai e filho como entre filhos. E sempre tentando fazer um equilíbrio, né? Agora, uma coisa muito importante, se a mulher está desequilibrada, desequilibra a família inteira. Então, a gente tem que se cuidar muito para que você possa ser o esteio, né? Para que as coisas não se despenquem. Agora a gente chega numa das partes que eu mais gosto nesse podcast, que é o nosso ping-pong. Mas eu já vou falando para você, Carla, que os meus convidados nem sempre seguem essa história de ping-pong. Mas você fique bem à vontade, tá? Se você quiser estender um pouquinho a resposta, não tem problema. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Gente, que difícil essa. Porque eu vou te dizer uma coisa, viagem é uma bênção, né? É uma bênção para o casal, é uma bênção sozinha, é uma bênção para a família. Agora, tirando assim, porque todas de família, eu diria todas. Então, não vou citar todas. Mas uma viagem que me marcou muito, ficou aquele gosto doce na boca. Não foi nem com a minha família, foi com os pais do Léo. Com a minha sogra, de Sé, e o meu sogro Mário. Chega a me emocionar um pouco, porque o Léo não pôde ir e eu fui como filha deles. Então, foi muito lindo, foi muito doce. O meu pai nunca gostou de viajar, então eu viajava sempre muito com a minha mãe. E essa viagem me marcou muito, assim, porque a honra, né? E a coisa assim de você viajar com teu sogro e tua sogra, que geralmente tem esse estigma, né, de sogra e tal. E eu poder viajar como filha foi uma viagem muito linda. Nós fomos a Portugal, eu fui com eles. Que delícia. E aonde você se vê em 5 anos? Como? Em 5 anos, onde você se enxerga? Eu me enxergo casando um filho, ou eu me enxergo sendo avó, eu enxergo vendo meus filhos produzindo. A Carla tá cantando esse negócio de ter netinho já faz alguns meses. Num jantar, ela viu uma foto dela, já pediu pra mandar pra mãe dela que ela ia ser como ia ser a neta dela. Olha, eu não tenho nem tanta pressa, tá? As pessoas me perguntam porque a gente tá numa entre-safra como família, que é assim, meus filhos estão criados, formados, direcionados, e eu e o Léo estamos curtindo aquela coisa assim de ter o direito de ir e vir novamente. Isso é muito bom também para um casal, né? Da gente recuperar certas coisas que a gente não podia fazer. Mas eu quero sim ter neto, quero muito ter neto, mas daqui a um tempo, não é tão urgente. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é estar com a minha família, ver meus filhos criados com as suas famílias, e estar do lado do meu marido e fazendo o que a gente decidir fazer. O que você gosta de fazer quando você não está administrando essa família? Eu gosto muito da solitude, não da solidão. A solitude é opcional e a solidão é imposta. Eu gosto muito da solitude, eu gosto muito de ficar sozinha, às vezes nem escuto música. Eu gosto do silêncio, gosto de comer a minha comidinha bem simples, fazer o meu arrozinho com ovo, com milho e ter uma vida assim muito calma, muito tranquila. Qual o seu lugar preferido no mundo? Itália. Itália? Uma curiosidade sobre você. As pessoas acham que eu sou muito... Eu gosto muito de festa, gosto de ir à festa, gosto de conversar com as pessoas, gosto de socializar. Mas eu gosto muito, muito, muito da minha casa. Se você pudesse reviver algum dia da sua infância, qual seria? Olha, silêncio. Os momentos doces com meus avós. É impressionante, né? Como os nossos avós... É uma saudade eterna, né? Eu digo que a avó é, assim, o primeiro açúcar que a criança pode provar. Isso é lindo. É um açúcar que a vida te dá. Eu tenho Carla e tenho uma palavra ao lado, que é sinônimo. Qual palavra é?
Qual palavra te resume, Carla Petrelli? Autenticidade. Autenticidade. E nesse episódio eu tive o prazer de conversar com Carla Petrelli, a nossa embaixadora da marca TopView. Esse é o The Publisher, um podcast da TopView em parceria com a Rick Podcast, uma empresa do Grupo Rick. Carla, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço estar participando desse momento, dessa revista fantástica que a gente tem tanto orgulho. Muito obrigado. E para vocês que estão nos escutando e nos assistindo, até o próximo episódio. Faltam mais 4 episódios, mais 4 embaixadores aqui na nossa bancada da Rick Podcast. Até mais!